nosso segundo e último dia, né? O nosso segundo e último dia do nosso seminário bíblico. Eu sei que quando nós falamos da questão dos obreiros, a gente tem muita coisa para falar. A gente tem muita coisa para falar, muita coisa para tratar, muita coisa para explicar. E é claro que 2 dias seria impossível de você falar tudo aquilo que é de interesse do tema sobre obreiros. Mas essa noite, ontem nós falamos sobre o perigo, os perigos invisíveis, e hoje nós vamos falar sobre a visão do reino, um contraste sobre a nossa visão. Quando nós falamos de obra de Deus, quando nós falamos sobre a obra do Senhor, nós temos uma visão, ou seja, nós temos um entendimento do que é a obra, do que é a obra do Senhor. Esse nosso entendimento do que é a obra do Senhor, ele é um entendimento que cada dia que vai passando, cada período que se vai passando, ele vai se atualizando. Então, assim, o que hoje nós entendemos como obra de Deus, talvez há 20 anos atrás, 30 anos atrás, não se tinha esse mesmo entendimento. E talvez daqui a 40 anos também as coisas vão se modificar, porque a visão de obra cada vez tem ficado mais ampla. Por quê? Porque a igreja ela tem ganhado papéis mais significativos. Então, por exemplo, hoje a igreja tem um papel social, ela tem um papel fiscal, ela tem um papel não só ministerial. Ou seja, a igreja hoje, ela não é só mais um lugar onde as pessoas se reúnem para prestar o culto 2 vezes na semana. Você tem muitas programações. Você tem igrejas que eles têm ONGs, social, casa de mulheres, casa de crianças, casa de recuperação, crianças carentes, obras com cesta básica. Então, assim, vamos dizer assim, o campo de atuação da igreja, ele está bem mais amplo do que foi há 20 anos atrás. Então, na medida que esse campo vai aumentando, é claro que a nossa visão de obra, ela também vai mudando. Então, até há 30 anos atrás, o que era você fazer a obra? Você fazer a obra era você evangelizar, era você ir lá fora evangelizar, fazer uma pessoa vir lá dentro. Hoje, a obra ela se torna muito mais ampla, porque hoje você tem muito mais departamentos de igreja, você tem muito mais eventos para você realizar, grupos para você tomar conta, setores para você administrar. Então, o nosso sentido de obra, ele vai se modificando de acordo com que a igreja vai se modificando como igreja, como instituição. Porém, biblicamente, nós temos alguns princípios que eles não podem ser revogados, que é o princípio que nós chamamos de doutrina. E toda doutrina, que ela é bíblica, ela é irrevogável. Então, a doutrina bíblica é tudo aquilo que nos baseia para a gente fazer a obra do Senhor, os nossos cultos, as nossas liturgias. E todo o nosso direcionamento, ele tem que ter uma base de doutrina bíblica. Dentro da doutrina, é claro que você vai atualizar ou adaptar, vamos colocar a palavra adaptar, para nós adaptarmos a doutrina bíblica para as necessidades do dia de hoje, se torna necessário você fazer alguns dogmas. Ou seja, o que são os dogmas? São ações que você interpreta a doutrina. Só que esses dogmas, eles só podem ser aceitos se eles não são maiores do que a doutrina. Então eu vou dar um exemplo aqui. Dentro dos nossos cultos, o que é um culto nosso? A nossa liturgia. Nós chegamos na igreja, nós dobramos o nosso joelho, nós oramos, depois nós tomamos os 3 hinos da harpa, depois nós temos a oportunidade com a palavra de introdução, a palavra de abertura. Esse tipo de liturgia, ele é um dogma. Ele é um dogma assembleano. Se você for em uma outra igreja, eles não vão seguir o mesmo dogma. Lá talvez não tenha o seminário que nós temos, lá não tem o sentido de palavra de abertura, lá só tem a pregação. Ou seja, lá é o louvor, termina o louvor, já vem a pregação. Lá tem igrejas que não tem
isso são dogmas litúrgicos. Só que todo dogma litúrgico, ele tem que vir baseado numa doutrina. E o que é a doutrina? A doutrina que, como Paulo fala, olha, toda vez que você se reúne com salmos, testemunho, com exortação. Então, essa doutrina, ela é a base do nosso culto. Agora, como nós vamos colocar essas coisas dentro do culto? Aí é o dogma que vai fazer. Então, por exemplo, assim, como é que você põe exortação, testemunho, cânticos, louvores, salmos no culto? O dogma vai fazer isso como uma liturgia. Então, se é um dogma, ele pode ser adaptado ou não. Ele não é engessado em nenhuma régua. Então, por exemplo, assim, se você vier ao culto numa igreja e nessa igreja não se louva o hino, nossa, igreja, né, diferente. Não, ali é uma questão de dogma. Os salmos dos louvores, eles entram de uma outra maneira. Então, por que isso é importante? Porque nunca um dogma, ele pode ser maior do que uma doutrina. Um dogma, ele nunca pode ser maior do que a doutrina bíblica. Então, as nossas opiniões, porque dogmas são opiniões humanas. Então, é um homem que vai falar assim, olha, aqui na minha igreja você não veste isso, aqui você não pode sentar assim, aqui você não pode falar assim, nossa, que vou nem ter cabeça, senhor. Não pode fazer isso. Isso é dogma. Só que esse dogma, ele não pode ser maior do que a doutrina bíblica. A doutrina bíblica, ela tem que ser acima do nosso dogma. Então, o dogma, ele para ser bíblico, ele tem que ser baseado numa doutrina. Então, por exemplo, se eu chegar para o Miguel, você não pode fazer isso. Eu tenho que ter uma base bíblica para determinar isso. Ou se eu não tenho uma base bíblica, eu tenho que ter um princípio para isso. Por exemplo, se eu falar para as meninas, vocês não podem beber. A Bíblia não proíbe isso. Mas a Bíblia me ensina um princípio. Qual é o princípio? O princípio da embriaguez. Você não pode se embriagar. Então, para elas que não têm o domínio ainda sobre si, para elas não chegarem no estado da embriaguez, eu declaro um dogma que é melhor você nem começar. Então, isso é um dogma baseado num princípio. Aí esse dogma se torna assim. Agora eu não posso chegar aqui e falar assim, a partir de hoje ninguém fica com cabelo vermelho. Baseado em quê, pastor? Eu sonhei, entendeu? Me tocou o anjo e aí você não tem. Aí você vai virar Jezebel. Aí não pode. Você precisa ter uma base bíblica para que essa doutrina seja importante. Por que eu estou falando isso? Porque como nós estamos falando da visão e que o reino nos apresenta, o que é culto para o reino, muitas das vezes não é culto para nós. Nós não reconhecemos como culto. Porque tudo que é bíblico é simples demais. Tudo que vem de doutrina bíblica é muito simples. E a gente não gosta do simples. A gente quer enfeitar. A gente quer dificultar. Porque a gente acha assim, que o acesso a Deus, ele tem que ser dificultado para ser prazeroso. Ou seja, para eu sentir a presença de Deus, eu tenho que me flagelar. Entendeu? Eu tenho que ficar dias e dias e dias sem comer. Para eu ter aquele prazer de inalcançável. Sabe? Só que isso, ele não é bíblico. Ele não é bíblico. Então, a partir do momento que nós colocamos barreiras, a gente ofusca a visão do reino. E qual é a visão do reino? Paulo, quando fala assim, olha, o reino, ele não é comida e nem bebida. Por que Paulo está falando isso? Porque a lei, ela era amparada a regra de quê? Sobre o que você come, sobre o que você bebe, sobre o que você veste e sobre como você se comporta. Então, o que Paulo estava falando? A lei, ela não pode ser a base da visão do reino. Então, porque a visão do reino é o quê? Ela é paz, alegria e gozo. É diferente. Nós estamos falando de uma liberdade, não de uma liberalidade. Então, não é porque você não é livre de Cristo, você pode sair fazendo o que você quiser. Você pode? Pode. Mas por causa de Cristo, tem umas coisas que não te convém. Você não
Você conhece as leis da igreja? Você conhece as regras da igreja? Não é perguntado isso para o obreiro? Ele não é sabatinado sobre, olha, a nossa igreja apoia que a cadeira tem que ser marrom. Você está preparado para defender essa ideia? Então, se o obreiro ele ficar totalmente quadradinho nessa ideia, ele recebe como prêmio um carro. Você nunca vai ver uma igreja hoje oferecer um carro para uma pessoa que não se enquadra nas ideias dela. Um carro, na verdade, não é pelo fato, vamos dizer, um cargo eclesiástico, não é pelo fato dele ter um chamado, e sim pelo que ele faz. Pelo que ele faz. Ou seja, ele é bonificado pelo bom comportamento. Ou seja, ele é um dizimista fiel, ele é isso, ele é aquilo. Então, só que isso é uma visão terrena. Uma visão terrena. É claro que existem regras terrenas? Existem. Paulo falou para Timóteo, ó, se você for chamar alguém, você chama alguém que seja marido, uma mulher só. Ele tem que ser íntegro. Ele não pode ser uma pessoa imatura na palavra. Ele não pode ser dado ao vinho para não ter o descobar, ele não tá, todo mundo passa, tá todo descontrolado. Não. É claro que todo cargo, ele se exige um posicionamento. Só que esse posicionamento, ele não é por causa do cargo. O posicionamento é por causa da vida cristã. Então eu tenho que ter esse posicionamento, não é porque eu sou pastora. Mesmo se eu não fosse pastora, eu tinha que ter esse comportamento. E o fato de eu ser pastora só faz com que esse comportamento seja mais cobrado. Ele seja mais cobrado. Então assim, você não se torna pastor porque você fez um curso de teologia. O curso de teologia, talvez, ele faz parte da sua formação, mas ele não te credencia a isso. Hoje eu vejo o curso de teologia mais como um curso acadêmico. É bom que a pessoa saiba do que é bom, mas isso não tem que ser, vamos dizer assim, você só pode ser consagrado se você tiver isso. Se você fizer, por exemplo, tem igrejas que para você ser consagrado ali, você tem que fazer etapas de coisas. Só que se você for olhar todas essas etapas, elas vêm de dogmas humanos. Elas não têm amparo bíblico, porque vamos para o amparo bíblico. Qual é o amparo que Timóteo tinha para estar na frente de uma igreja? Primeiro que nem judeu ele é. O pai dele não era judeu. O conhecimento que ele tinha foi uma mulher que deu para ele. Naquela época a mulher não ensinava. Foi a avó e a mãe. Então Paulo confiou no ensino que a avó deu. Paulo poderia falar, olha, eu vou te dar 1 ano, entendeu? Vou te ensinar 1 ano, porque você aprendeu porque com a tua avó, nem sei se tua avó te ensinou direito ou não. Não, mas ele confiou. Coisa que naquela época, irmão, ninguém fazia. Por quê? Porque era dado o ensino ao pai, que tinha que ensinar ao pai, só que o pai era grego. E ele confiou no ensino. Hoje, nós colocaríamos Timóteo na escola, daqui 4 anos ele ia fazer um simulado, porque ele ia fazer não sei o quê. Aí quando Paulo tivesse já morto, entendeu? É que Timóteo ia ser pastor. Mas por que foi que Paulo confiou? Confia, Timóteo, na imposição de mãos. Confia no chamado do Espírito Santo de Deus. Se nós não confiarmos no chamado do Espírito Santo de Deus, porque tudo que nós fazemos, irmão, é secundário. Então, por exemplo, qual é a função da igreja? Qual é a função de igreja? Nós, como igreja, nós entendemos que o Espírito Santo, como você chamou a Helena. O Espírito Santo comissionou a Helena. A Helena vai ser uma missionária lá fora. Qual é a função da igreja? A função da igreja é preparar a Helena para o que o Espírito Santo comissionou. Não é esperar a Helena ser dizimista fiel, a Helena tem todos os cultos, a Helena bater o ponto, a Helena fazer isso. Isso são dogmas. Porque é o Espírito Santo que diz, hora de ir. É ele que fala. Não somos nós que falamos. Eu acho que ela não está preparada. São essas visões humanas que barreiram as coisas. E essa visão humana, ela não cabe dentro da visão do reino de Deus. Porque a visão do reino de Deus, ela é muito controversa. A nossa. Os comportamentos, eles são totalmente
falando de Trófimo, né, que era um estrangeiro, que Paulo ganhou ele para Jesus. Paulo vai ao templo, os judeus acham que ele tinha profanado o templo, levava um estrangeiro, deu aquela confusão, Paulo apanhou com força, e essa situação desencadeou uma prisão para Paulo, vai desencadear uma surra em Paulo, e vai acontecer alguns pontos que hoje agora eu quero falar sobre a visão de rei. Eu quero Atos capítulo 22, versículo 30. Dando continuidade ao que nós falamos ontem. Paulo vai preso, né? Ele vai perante a autoridade romana. A autoridade romana ouve o que Paulo tem para dizer, mas a autoridade romana percebe que Paulo não fez nada, nenhum crime à base romana. Então, o guarda romano entrega Paulo na mão dos judeus. E aí, o que os judeus fazem? Versículo 30 de Atos 22 diz assim: no dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos porque Paulo vinha sendo acusado pelos judeus, o comandante o soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou-se diante deles. Então vamos abrir parênteses aqui. Diante da guarda romana, diante dos romanos, Paulo não fez nada. Ou seja, o romano, Paulo estava dentro do templo, foi para fora do templo, levou uma surra. Tá, então para os romanos, então o que os romanos fizeram? Vou entregar você na mão dos judeus, e os judeus se resolvem com você, porque o crime que você cometeu é entre vocês. E aí Paulo, ele é apresentado diante do sumo sacerdote, que é o responsável pelo templo profanado, e o sinédrio. E quem era o sinédrio? Ele era os 70 sacerdotes, misturado com sacerdotes, escribas, misturado com fariseu, ali tinha, né, de tudo. Ou seja, era uma cúpula responsável pela doutrina, pela exaltação e por toda a regra judaica daquela época. O sinédrio, ele nasceu ainda na época de Esdras. Foi Esdras que constituiu, assim, o sinédrio, ele é como se fosse o STF para os judeus. É a última cúpula, os mais entendidos, eles eram cerca de 70. Os 70 mais respeitados, entre fariseus, escribas, saduceus, sacerdotes. E entre o dentro do sinédrio, tinha o sumo sacerdote que fazia parte. Então, Paulo vai para este meio, é como se fosse assim, a cúpula da convenção, sabe? É a cabeça dos cabeças que manda e desmanda. Era a última instância. Era a última instância. Então, quando Paulo chega lá, Paulo está falando com as grandes autoridades, inclusive com a autoridade máxima, que é o sumo sacerdote. Ele era o responsável pelo templo. Aí chegamos em Atos 23, versículo 1, vocês vão acompanhando, ele diz assim: Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: meus irmãos, tenho vivido até o dia de hoje com a consciência limpa diante de Deus. Mas Ananias, o sumo sacerdote, mandou aos que estavam perto de Paulo que lhe batessem na boca. Então, nós estamos falando aqui do cabeça, totalmente, na hora, irmão, da muvuca, o sumo sacerdote não estava dentro do templo. Porque se você ler Atos 20 e 21, não tem lá que ele estava lá. Então, ele pegou a história andando. Só que o sumo sacerdote, ele é responsável pela liturgia do templo. Ou seja, ele não pode deixar que as coisas se baguncem. Então chegou para ele assim: olha, tem um judeu ali, conhecedor, que está bagunçando o negócio. Tu vai deixar? Vou falar que você é mole, vou falar que você não tem autoridade. O sumo sacerdote, que é o Ananias, do que ele orar, porque ele tinha essa autoridade de orar, porque nessa época, o que os judeus acreditavam? Que Deus falava através do profeta e também do sumo sacerdote. Então o sumo sacerdote aqui, ele tinha a obrigação de consultar Deus acerca do que estava acontecendo. Só que quem que ele foi? Ele foi pelo que o povo disse. E aí ele começou a bater na boca de Paulo. Ele disse: olha, você vai calar a boca que você não vai se explicar. Aí Paulo, ele fala assim, a partir do versículo 3: então Paulo lhe disse: Deus há de ferir você, parede branqueada. Você está aí sentado para me julgar de acordo com a lei. E contra a lei ordena que eu seja agredido? E os que estavam ali perguntaram a Paulo: você está insultando o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: eu não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Vamos à primeira visão
que Deus deu para aquele homem, coisa que nem aquele homem está respeitando. Então, isso aqui ele é muito controverso para o nosso dia de hoje. Porque eu posso estar vendo uma pessoa aqui, que foi Deus que escolheu, só que hoje ele está todo bagunçado, ele está todo quebrado, eu não vou respeitar ele. Mas você tem que respeitar o som derramado sobre a vida dele. Porque quem dá é Deus e quem tira é só Deus. Você não vê Paulo brigar com ele, você não vê Paulo discutir com ele, você não vê Paulo quebrar nada com ele. E olha que Paulo tinha todos os motivos para isso. O que Paulo vai fazer? Paulo vai se defender. Paulo não vai retrucar. Paulo vai fazer uma defesa. Ele vai começar a contar e Paulo vai usar uma estratégia magnífica aqui. Por quê? Porque ele sabe que o sinédrio, ele não é unido. Tem gente que acredita em ressurreição e tem gente que não acredita em ressurreição. Então o que Paulo vai falar? Eu estou defendendo a ressurreição. Então quem acredita na ressurreição ficou do lado de Paulo. Quem não acreditou? Aí começou uma briga entre eles mesmos. E o sinédrio tinha que ser todo mundo voltar ou a favor ou contra. Não podia ter uníssono. Tinha que ser uníssono. Quem que ele usou isso? Ele usou a própria desunião para ele se abster. Então o que Paulo ensina para mim e para você? Quando tem uma confusão, deixa você que a própria confusão se resolve. Não sai apontando, porque o fulano é parceiro para fazer isso, o missionário para fazer isso, o presbítero para fazer isso. Por quê? Porque mesmo aquela pessoa no seu erro, aquela unção, se foi Deus que deu, você não pode tocar na unção da pessoa. É por isso que quando nós disciplinamos ações. Nós julgamos ações, nós não mandamos ninguém para o inferno nem para o céu. Nós julgamos ações. A pessoa adulterou, nós vamos julgar a unção do adultério do adultério dela. Porque todos nós, irmãos, somos dignos de misericórdia. Todos nós somos dignos de misericórdia. O certo, o errado, o bravo, o calmo. E essa visão, ela é muito controversa para nós que estamos no lugar certo. Porque quando nós estamos com a razão, você esquece que o sumo sacerdote é sumo sacerdote. Taca a mão nele, entendeu? Ele está errado, pastor. Ele está em pecado, ele deixou de ser pastor. Ó. Deixou não. Ele vai ser cobrado. Ele vai ser cobrado. Não pensa você que se eu chegar aqui e falar a partir de hoje eu não vou ser pastor, entendeu? Rasga minha credencial, mudo de cidade, começa a me comportar como não teve, Deus vai falar, não, agora minha pastora está tudo bem. Vai nessa, se eu chegar lá no horário. O seu exemplo fez um monte de gente dizer assim, mas eu falei que eu não era pastor. Eu não quero saber. Eu te chamei para isso e eu vou te cobrar por isso. Não é que ele fala assim, se eu te dei e você botou a mão na nada, tu nunca mais larga. Você não larga mais. E aí, essa cobrança, ela é muito doída, porque a nossa visão de razão é diferente. Porque a nossa visão de razão é assim, eu estou com a Bárbara até, eu só respeito a unção da Bárbara enquanto a Bárbara estiver certa. A Bárbara pecou, eu não respeito mais a unção. Você não precisa obedecer os mandos dela, porque a Bíblia é maior do que Deus. Então se ela chegar aqui ensinando a gente a adulterar, não, eu vou obedecer porque ela é a pastora. Não é porque tem gente que fala isso, o pastor mandou eu mentir, eu menti. Isso não te justifica, não. E foi aquele caso que aconteceu comigo, né? Você vai fazer isso? Você vai fazer, não justifica. Então, isso é importante se dizer por quê? Porque hoje nós temos uma questão de não toque e não ungido. Mas quem é ungido de Deus? Todos nós somos. Não existe um único ungido. Quem é ungido? Alguém separado para uma missão. Então, o pastor, ele é separado para uma missão, ele é ungido. O irmão está cuidando das crianças, ele é separado para uma missão, ele também é ungido de Deus. Então, não tem esse negócio de, olha, nele eu não posso tocar, mas no restante eu taco de pau e não tem problema, porque o ungido aqui é só ele. Porque tem gente que fala assim, ó, você não toca em mim, não, porque eu sou ungido. Mas o irmão do banco também é. O irmão do banco, então, o mesmo cuidado que a igreja tem que ter comigo, que sou um ungido do Senhor, eu tenho que ter com vocês, porque vocês também são ungidos de Deus. Então, a mesma mão que pesa, se você tocar no ungido de Deus para cá, é a mesma mão que pesa se eu também tacar a mão no ungido para lá. Porque nós somos ungidos do Senhor. Nós somos comissionados pelo Senhor. Então, tem muita gente, irmão, achando que só ele é ungido, não pode falar mal ungido, não pode tocar no ungido. Primeiro que essa
Salmos, não toquei nos meus ungidos, aqueles ungidos lá eram reis. O salmista estava falando de reis, ele estava falando de ungido, do reis e profetas, ele não está falando de um povo exclusivo. Ah, ó, fulano tem visão, ele é ungido, você não é, você não toca nele. Não, se você tem o Espírito Santo de Deus, você é ungido. Então, o mesmo respeito que eu tenho que ter com o pastor, eu também tenho que ter com o irmão que é zelador da igreja, porque ele também é ungido do Senhor. E aí, existe esse respeito, tem que ter a mesma honra. A Bíblia fala que nós temos que honrar os nossos pastores, porque eles buscam pela nossa vida, porque eles entregam a sua vida, então nós temos que honrar não a pessoa. Não é a pessoa, não vem chegar aqui no pastor Paulo e ficar lá julgando ele, quem faz isso é a Tati. Nem ela. Como é que eu honro o pastor Paulo? Eu honro o chamado dele. É orando pelo chamado dele, quando ele dá estudo, eu venho e presto atenção. Eu me incentivo ele a estudar, eu me incentivo ele a ser um bom pastor. Aí isso é honra. Isso é honrar ele. Não é bajular, não é falar meu pastor, botar, né? Tem gente que dá no pastor, não estou tomando meu pastor. Deve dar uma pizza para ele, se quiser dar pizza para ele, aceita. Não tem problema, pode, sem problema. Mas isso não é honra. A honra é a taça especial de tomar. É, eu estou honrando. Aí todo mundo come um prato descartável, você me dá um prato de porcelana, eu gosto porque ele é grande, né? Cabe mais comida. Mas isso não é honra. Isso não é honra, isso é bajulação. Você quer ver quem está honrando aqui? Paulo. Paulo está honrando o sumo sacerdote. O sumo sacerdote está errado, está tomando uma atitude errada. E o que Paulo está falando? Tem o nome de Deus. Eu estou te respeitando por causa da tua unção, não por causa da tua ação. Isso é a visão de reino. A visão de reino, ela olha a autoridade com respeito e a pessoa com amor. Você quer ver o maior ato disso? É lá na cruz. Jesus está no meio, tem dois ladrões. O ladrão que não está falando com Cristo, ele pediu perdão dos pecados dele. Ele falou assim: olha, Senhor, o Senhor me perdoa, entendeu? Meus pecados, estou confessando. Não, ele só falou assim: Senhor, falando para o outro ladrão: olha, nós merecemos estar aqui. Mas ele não. Senhor, como o Senhor estiver no seu paraíso, ele foi seu filho desse rei, porque só tem paraíso quem é rei. Quando você for no seu paraíso, ele se divide. E a Bíblia fala que aquele que confessa Jesus, ele é salvo. Então ele está sendo salvo ali porque ele reconheceu Cristo como seu Senhor. Ele teve fé, né? Ele teve fé, ele creu. Ele não tinha obras para aquilo ali. Não dava tempo dele batizar. Ele não dava tempo dele participar de ceia. Então o maior exemplo é esse. Isso é honrar a Cristo, irmão. E você está honrando de coração, porque às vezes nós estamos tão tomados por obra, mas nós não estamos honrando a Deus, nós estamos fazendo um compromisso. E a obra de Deus, ela não pode ser um compromisso. Ah, eu tenho que ir para o culto, porque eu tenho um compromisso com a igreja. Não. Você tem que vir cultuar a Deus, porque Deus, ele merece o seu culto. Porque ele é digno disso. Não, ele não é dependente disso, porque se você não vir para o culto, ele não deixa de ser adorado. Quem perde somos nós. Mas quando se torna um compromisso, um dia vai deixar de ser compromisso. Tudo que é compromisso nosso, um dia vai deixar de ser compromisso. E quando deixa de ser compromisso, você não sente, sabia? Eu fiz a minha parte antes, agora eu não preciso fazer mais. Por quê? Porque era só um compromisso. E não pode ser um compromisso. Nós temos que ficar naquilo que o Senhor nos chamou. Na verdade, tem que haver uma fidelidade. Com Deus. Com Deus, sim. Uma fidelidade com Deus. Então, quer dizer, quando eu sou fiel ao Senhor, a obra dele não vira um fardo para mim. É fardo para a minha carne. Se você falar que não é trabalhoso, você fazer estudo, você pregar, você orar, você tomar um tempo para você se preparar, a sua carne sente. E ela se torna depois uma obrigação por causa da carne, porque a carne não quer. A carne não vai querer. Pergunta para a carne de Paulo se Paulo queria passar por isso. Só que qual era a visão de reino que Paulo tinha? Para ele era um prazer estar passando por isso. Não era uma mortificação passar por isso. Tem gente que vem para a igreja para ele, é o tédio do tédio do tédio. Parece que ele está pagando todos os pecados.
por causa de Cristo. Quando chega na carta de Coríntios, Paulo percebeu que os coríntios começavam a ter vergonha dele estar preso. Ele começa a ficar preocupado. Porque não era para eles terem vergonha, era para eles se vangloriarem. Hoje, irmão, se nós falarmos que vamos passar por algo com Cristo, misericórdia. Não quero. Uma irmã falou para minha irmã: você está jogando o seu ministério fora por causa da casa dos adultos. Estava tudo dormindo, você ia pregar nas igrejas, as igrejas chamavam, você voltava lá, você coloca um monte de coisa polêmica, entendeu? Faz um monte de rebelião, faz um monte de coisa, as pessoas vão acabar com o teu ministério, você vai acabar com a sua reputação. Eu falei: não, eu nem sabia que tinha isso. Descobri agora, eu falei: tem isso. Tem pessoas que me amam mesmo. Eu fiquei: que adianta elas me amarem e Cristo não aceitar as minhas obras? Que adianta, irmão, as pessoas nos amarem, nos aplaudirem, se Cristo está falando assim: não é isso que eu te chamei, eu não chamei você para fazer isso não. E às vezes o que Cristo nos chamou, até o sumo sacerdote não vai aceitar. Porque você sabe o que esses homens fizeram? Eu vou ler com você. Versículo 12 de 23, no Atos 23. Primeiro eu vou ler o versículo 11, que depois de tudo isso que aconteceu, da surra que Paulo levou, o lindo disse, irmão, que na hora da surra, Deus não me trouxe um profeta para falar com Paulo. Paulo nessa hora não teve visão, mas o versículo 11 fala assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Quem Deus estava falando para ele: tu não vai morrer aqui. Eu vou te tirar daqui e vou te levar para Roma. Aí o versículo 12: quando amanheceu, os judeus se reuniram e juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que se envolveram nessa conspiração. Estes foram falar com os principais sacerdotes e os anciões disseram: juramos sob pena de maldição que não vamos comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Imagina, a igreja até jejuou. O povo até jejuou. Você sabe por quê? Tudo isso, esse jejum e essa oração, tudo porque eles não concordaram que o Paulo estava fazendo uma obra diferente do que eles imaginavam que era o reino de Deus. Por quê? O reino de Deus era o cumprimento de lei. E o cumprimento de lei é o nosso grupinho fechado. Paulo está começando a pregar para gentios, Paulo está começando a pregar para pessoas que até então eram de outras culturas e tudo, e eles não aceitavam isso, porque eles achavam que Deus não era Deus dos gentios. Deus não era Deus deles. Eu vou achar aqui a parte aqui. Que Paulo está falando, e aí eles estão ouvindo até a hora que Paulo falou que vai pregar para os gentios. E isso tudo, irmão, durou 12 dias. Essa brigaiada todinha foi por causa só porque Paulo foi pregar para os gentios. Não é uma coisa assim. Toda essa briga é porque Paulo, ele não tinha o direito de pregar para os gentios. Ou seja, eles não queriam para os gentios pessoas que... Aqui, Atos capítulo 22. Eu vou ler com vocês a partir do versículo 17 até o 21. Ou seja, quando Paulo está se explicando, eles estão ouvindo com atenção. Aí Paulo se fala assim: quando voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, Atos 22, versículo 17. Quando voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio esse e vi o Senhor. Ele me disse: ande logo e saia imediatamente de Jerusalém, porque não aceitaram o seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, eles bem sabem que eu ia de sinagoga em sinagoga, prendendo e açoitando os que criam em ti. Então, quando Paulo estava fazendo isso, estava todo mundo achando Paulo maravilhoso. Por quê? Porque Paulo estava defendendo a lei. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as cartas do que matava. Mas ele me disse: vá, porque eu enviarei para longe.
que ele estava matando, que ele consentiu com a morte de Estevão, estava tudo bem, né? Está defendendo a fé. A partir do momento que ele se converteu e Deus falou assim, ó, você vai para os gentios, aí essa parte do Deus vai duvidando. Não vai não, porque os gentios não merecem. Os gentios bebem coisas que nós não bebemos, vestem coisas que nós não vestimos, se comportam de uma maneira que não. Então, essa visão de que o outro não merece foi o motivo da briga. E essa briga durou 12 dias. E 12 dias o Paulo apanhava. Por quê? Porque eles não aceitavam a ideia de um Deus que tem misericórdia com os gentios. Por quê? Porque eles não aprenderam que Deus é um Deus de misericórdia. Eles aprenderam que Deus é um Deus de punição. É por isso que eles sacrificavam, porque eles entendiam que a punição de Deus era tirada quando eles iam ao templo orar, quando eles iam vezes altos de orar, quando eles faziam o incenso deles, quando eles faziam o sacrifício, Deus amenizava. E eles achavam que os gentios que não faziam isso, porque os gentios não iam no templo, os gentios não oravam, por que então que os gentios só aceitavam Jesus de longe e Deus gostava deles? Sem eles ir para o templo, sem eles orarem, sem eles se vestirem como nós? Não, inaceitável isso. Então eles começaram a falar, Paulo está ensinando blasfêmia, porque Deus ele não vai fazer. Olha o sacrifício que nós fazemos. Nós lá já estamos achando que não vamos ser salvos. Por que esse povo que só aceitou Jesus levantou a mão, continua se vestindo na cultura deles, continua comendo o que eles estão comendo, Deus vai salvar eles. Então esse tipo de visão, irmão, ela é nítida até os dias de hoje. A gente olha para o outro e não fala assim, Deus não vai ter misericórdia, porque ela não se veste como eu estou vestindo, não faz o mesmo sacrifício que eu, não ora do jeito que eu oro, não faz do jeito que eu faço, Deus não vai ter misericórdia de você. E essa visão deturbada, essa visão errada, ela tem sido nítida nos nossos dias de hoje. E nós, como obreiros que estamos dentro do reino, nós temos que enxergar como o reino enxerga. Não como eu quero enxergar. Porque a partir do momento que eu ponho o meu querer, eu ponho as minhas regras, só eu vou passar dela. É assim, né, Dai? Eu não sei o que é assim. Às vezes eu chego da Tati. Porque a Tati não ora, porque eu não sei o que, porque a Tati não sei o que. Eu não sei a unção, eu não sei a intimidade que ela tem com Deus. Então eu não posso ser. Então, por exemplo, como nós falamos na questão do ministério. O ministério, ele é um trabalho que precisa ser exercido diariamente. Então, por exemplo, o Senhor, ele me dá o compromisso de eu ministrar estudo, de eu preparar estudo, de eu pregar. Então, qual é a obrigação que o Espírito Santo coloca sobre mim? Eu preciso ler a Bíblia todos os dias. Isso é uma obrigação que eu tenho que ter comigo, por causa do meu chamado. Porque dentro da sua carne não queira. Dentro da minha carne não queira. É fácil? Não é. Você tem que se obrigar. Você tem que se obrigar. Porque se você não se obrigar, você vai relaxar. Você vai se relaxar. Só que eu não obrigo as pessoas a fazerem isso. Eu ensino. Falo, olha, é bom que você faça assim. É bom porque esse foi o jeito que Deus me ensinou a eu não ser negligente. Porque, irmão, vamos falar a verdade, por causa da igreja, o Senhor nos usa. Você não precisa ler, você não precisa estudar. Se Deus quiser, Ele te usa por causa do amor à igreja. Porque a igreja precisa ouvir. E aí eu tomo isso para mim. Eu não precisei ler. Cheguei lá, Deus derramou o poder. Então eu vou ficar lendo para quê? Eu vou ficar levantando de madrugada para quê? Sendo que eu só que você não entendeu que Deus não fez isso por causa de você. Ele fez por amor à igreja. Mas Ele vai cobrar a tua negligência. Ele vai cobrar a tua negligência. Ele vai cobrar a tua negligência. É por isso, irmão, que nós cobramos. Ora, não deixe chegar o momento para você orar. Ora agora. Porque isso aqui é nutrição. Porque nós vivemos uma batalha, irmãos, em que o inimigo não tem medo de pose. Ele não tem medo de palavras, vamos dizer assim, mágicas. Ele tem medo de uma construção feita em intimidade. E essa intimidade você não vai puxar o cartão na hora sem trabalhar, não. Não, eu vou puxar o cartão porque aí chega lá, tu tá sem salvo, tu leva uma surra. Porque Paulo, que foi Paulo, não levou uma surra bonita. Ele só não levou uma surra de do inimigo. Mas do homem
sim. Aí é que eu falo, você sabe o que é? Mais perigoso do que Satanás é o religioso. Você sabe por quê? Porque você não vê na Bíblia Satanás tendo autoridade sobre Paulo para cristão, não teve. Paulo chegava no lugar, eles mesmos pegavam as marinhas deles e ó. Agora o religioso, ele se sente na autoridade de te empatar, de não deixar você pregar, de não deixar você falar, ele não deixa na autoridade. Nem Satanás faz isso. E o religioso faz. Para você ver, irmão, como nós, como igreja, nós temos que ter cuidado. Porque eu posso fazer coisa que Satanás não pode, parar o teu ministério. Eu posso acabar com o teu chamado, coisa que o inimigo não faz, nem as potestades, nem as castras faz, eu posso fazer. Uma palavra, um ensino errado, eu posso fazer. Aqueles homens, se Paulo não tivesse fixo no que Deus falou, eles matavam o cristão de Paulo. Porque ele era um homem de autoridade. Quem estava jejuando, quem estava orando, eram pessoas que era para estar jejuando e orando pelo povo. Está jejuando para quê? Para matar. Irmão, como é que você faz um jejum para matar alguém porque você não concorda com aquela pessoa? Como é que você fala assim, enquanto Deus não me vingar, eu não vou comer, eu não vou... Eles fizeram isso. Aí eu vou procurar aqui porque eu tinha colocado, e o Paulo fez questão de tirar tudo. Paulo, chega o Paulo. Paulo, vontade de E Paulo fala assim, em nenhum momento nesses dias, ele brigou. Aqui, Atos capítulo 24, versículo 10. Diz assim, quando o governador fez sinal para que Paulo falasse, ele disse, sabendo que há muitos anos o Senhor é juiz dessa nação, sinto-me à vontade para me defender. O Senhor mesmo pode verificar que não se passaram mais de 12 dias desde que fui a Jerusalém para adorar a Deus, e que não me acharam no templo discutindo com ninguém, nem agitando o povo, fosse nas sinagogas ou nas cidades. O que Paulo está dizendo? Fizeram motim, fizeram jejum, o sumo sacerdote bateu na minha boca, mas você não me viu discutindo, você não me viu dando um troco, você não me viu. Você viu eles? Eu não. Você sabe por quê? Porque esse Paulo aqui, ele vai escrever para Timóteo lá na frente. Timóteo, eles podem fazer, você não. Ele podia falar, né? Ele podia ensinar, porque quando chegou na vez dele, ele não fez. Ele não fez. Então ele podia falar, Timóteo não reage, Timóteo não discute, Timóteo não briga, Timóteo não entra em discussão, Timóteo não faz isso. Sabe por quê? Porque ele pode falar isso. Você sabe por quê? Porque ele falou assim, ó, tem 12 dias que estão jejuando, que estão brigando, eu estou levando o tapa do sumo sacerdote, mas vocês não estão me vendo discutir. Sabe por quê? Porque o próprio Deus falou para ele, Paulo, tu não vai ficar em Jerusalém, tu vai para Roma. Ou seja, Deus está falando isso aqui vai passar. Vai passar, Paulo. Fique em silêncio que vai passar. A nossa visão de reino, você sabe o que é? Você não precisa se defender. Você não precisa discutir. Deixe o sumo sacerdote batendo no teu povo. Deixe eles fazerem o jejum que eles quiserem fazer. Esteja convicto do que Deus te chamou. Esteja certo do que Deus te chamou. Vamos colocar a verdade aqui para o povo. Paulo estava errado. Para o sumo sacerdote, o grande autor da autoridade, Paulo está errado. Paulo está errado. Paulo não tem que ser seguido, Paulo tem que acompanhar. O sumo sacerdote, para o sinédrio, Paulo estão fazendo jejum, motim, para Paulo desistir. Mas eu te pergunto, e para Deus, quem está certo? A visão de reino é diferente. O povo está fazendo jejum, o sumo sacerdote está gritando, se defendendo, mas ele está errado para isso. Então, não é porque está fazendo jejum, não é porque está caindo em poder de Deus que está diante de Deus, não. Às vezes, o que está certo não está no meio da muvuca, não tem o sumo sacerdote a seu favor, a igreja não está nem com o ministério dele, a gente tem que ver para quem é que Deus acha que está certo. E eu aprendi isso, irmão, com meu avô. Meu avô ele batia muito nessa tecla comigo. Ele falou assim, minha filha, pergunta para Deus quem está certo. Pergunta para
Deus quem é a pessoa. Você sabe para quê? Porque se você chegasse no Sinédrio naquele dia, você odiaria Paulo também. Se você estivesse em Jerusalém, você também pegaria um porrete e falaria assim: se o sumo sacerdote está falando que o homem não presta, se o Sinédrio está falando que ele não presta, ele não presta. Porque olha quem está falando que Paulo não presta, irmão. E Deus? Alguém perguntou para Deus? Alguém diz, né? Olha a diferença dos Ananias. O Ananias, discípulo. Ananias, vai lá. Porque tem um Paulo de Tarso, que era perseguidor, só que agora ele é meu. Vai lá e ora por ele, que eu vou ensinar ele como é que vai servir. Esse Ananias não fez diferente? O Ananias não era sumo sacerdote, Ananias não era do Sinédrio, mas o Ananias teve a visão de Deus. Esse Ananias aqui tem a autoridade dos homens, tem a influência dos homens, tem a caneta na mão, tem os aplausos, mas não tem visão de Deus. Não tem a visão de Deus, mas está dentro do Sinédrio, está comandando a casa de Deus, mas não tem visão de Deus. Não tem, e é notório isso nos dias de hoje. Você sabe por quê? Porque é levado pelo povo, não é levado pelo que Deus está falando. O outro Ananias até tremeu, falou: olha, Senhor, você sabe quem é Paulo? Um dia desse eu estava matando fogo. Você falou assim: tava, não está mais. Agora, esse Ananias aqui, ele tem autoridade, ele tem influência, ele tem cargo, mas ele não tem visão. Presbítero dos judeus, ele pregava para os judeus. Quem pregou para a gente foi Paulo. Pedro teve esse embate com ele mesmo, porque tudo que ele aprendeu, Cornélio deixou tudo, porque Cornélio era romano. E Cornélio teve a visão primeiro do que Pedro. Ele teve um sonho e falou assim: olha, vai mandar chamar Pedro, manda ele vir pregar na tua casa, manda ele te batizar. Aí Pedro vai ter a visão que o Senhor vai falar: o homem vai chegar aqui assim, te chamando, os servos dele, tu vai. Quando chega lá, o Pedro, cheio de regra, logo o Pedro, que até o tempo desse não serviu, está cheio de regra. O Senhor fala: Pedro, não torne puro, porque eu tornei puro, você sabe que eu fiz isso contigo. E ele vai e batiza Cornélio. Quando ele chega em Jerusalém, Pedro tem que se explicar: por que tu batizou um homem que não é judeu? Logo você, cabeça dos judeus. E ele falou assim: porque Deus mandou. Porque Deus falou comigo e Deus mandou. Irmão, a visão do reino, quem manda é Deus. Os dogmas, os nossos dogmas, eles não podem ser maior que a doutrina. Eu não posso falar assim: não, ó, o Senhor mandou Miguel, mas aqui na igreja, eu já contei isso aqui várias vezes. Eu estava aqui orando aqui na igreja quando o Senhor me mostrou a Vivi. A Vivi no monte, a Vivi estava do Senhor. Eu estava aqui e ela estava lá no monte. E o Senhor me mostrou ela dando volta, ela pedindo Deus, porque ela achava que ia morrer, tomando remédios muito controlados. E ela falou assim: Senhor, eu quero descer as águas, Senhor, eu quero tomar a tua ceia, Senhor, eu quero ser digna, porque eu não sou digna para os homens, mas eu sei que eu sou digna para o Senhor. Mas a Vivi morava junto, não podia passar. O nosso estatuto da Ipatema não permitia. Está escrito no nosso estatuto, não pode. Mas o Senhor fala: desce as águas. Eu fui falar com meu pai, não era pastor, na época que a Vivi batizou, não era pastor não, ainda era missionário. Eu falei: pai, o Senhor mandou descer as águas a Vivi. Se o Senhor não quiser, eu desço. Eu não tinha autonomia para isso, porque eu não era pastor. Eu falei: mas Deus mandou. Não cheguei para vocês na igreja e não falei? O Senhor mandou descer as águas a Vivi. Ô, irmã, que isso? Ela é rapaziada! Ela é para junto! Ela não sei o que não pode! Eu falei assim: problema, o Senhor, mas Deus não manda isso não! Eu falei: por que Deus não vai mandar uma pessoa que não é junto, que não é casada no papel se batizar? Deus não faz isso, e Deus não sei o que. Eu falei: não, Deus não. Você não faz o seguinte, é só tu ir no batismo dela. Olha, você falou esse negócio de casamento que eu transmiti uma vez comigo, Paulo. E aí ele falava um negócio de casamento pra mim. Porque tinha que ser casado. Aí eu olhei pra ele, aí ele falando do pastor, aí eu olhei e falei: irmão, pergunta pro seu pastor, pra ele te mostrar na Bíblia, onde a Bíblia está dizendo que você tem que ser casado. Ele quase não segue as pessoas. Pergunta pro seu pastor. Rapaz, ele ficou olhando pra mim: é mesmo, né? Eu falei: mas por lá se tem a Bíblia falando. Aí
E ela falava, por que eu não concordo? É só você não batizar. Aí eu falei com ela, ela disse, vai me batizar, mas eu não posso, eu não casei. Eu falei, eu estou entendendo uma coisa, mulher. Eu estou falando que eu vou porque Deus mandou. Eu nem perguntei para ela se ela queria. E nós fizemos o batismo dela, os irmãos lembram que nós fizemos o batismo dela. Ela chorou horrores na ceia. E as pessoas que falavam para mim que ela não era digna, estavam com o cálice assim. Na hora de trocar o cálice, não trocaram o cálice com ela. Mas sabe por quê? Porque a Bibi não era digna. Aí eu brinquei com ela. Eu falei assim, Bibi, tu não é digna. Eu falei assim, eu também não sou. Então bora trocar o cálice. Duas indignas. Ela, que isso, pastor? Eu falei, não sou indigna. Eu troco o cálice com você. Porque os que eram dignos, não pode, não. É dogma. Não é doutrina. A doutrina, ela tem que ser maior. Porque a visão do reino do Senhor é baseada em doutrina bíblica. E aí foi o que eu falei ontem à noite. Se a gente for colocar os 12, irmão, tinha gente melhor. Pelo amor de Deus, tinha gente melhor do que Pedro. Tinha gente menos trabalhoso, mas menos reclamando do que Pedro. Tinha gente melhor do que João. Tinha pessoas melhores. E aí o Senhor vai dar o Espírito Santo e poder para esses homens. Ele deu para Judas. Judas expulsou o demônio, só não expulsou o demônio que estava nele. Mas nos outros ele expulsou. Ele fez nas pessoas, mas não fez nele. E aí, esse irmão que mora o perigo. Esse que mora o perigo, você sabe por quê? Porque quando nós olhamos a Bíblia sobre os falsos profetas, a gente acha que o falso profeta tem em mente. Ele falou uma profecia e não se cumpriu. Você sabia que Natan foi um profeta de Deus e ele falou uma profecia que não se cumpriu. Ele falou para Davi, vai, está vivo, tempo lá. Deus está com você. E Deus falou, não mandei nada, tu não mandei ele falar nada. O exemplo de falso profeta não é porque ele fala e não acontece. Acontece. Deus usa ele? Usa. É o coração dele que corrompe. Judas expulsou o demônio? Expulsou. Fez milagres em nome do Senhor? Fez. Os demônios se sujeitaram por causa de Cristo? Se sujeitou, mas o coração dele estava surdo. E o que vale para Deus é isso, não é o que você faz, é o porquê você faz. É o porquê que você está fazendo. O que te motiva é o que vai fazer valer naquele grande dia, não é o que fazemos. O Senhor não nos surpreende quando nós saímos e 7, 8 almas são rendidas ao Senhor, porque isso é obra do Espírito Santo. Se você não fizer, Deus usaria qualquer outra pessoa para fazer. É o nosso coração, é o nosso intuito do porquê estamos fazendo. E isso está sendo esquecido nesses últimos dias. É por isso que Ananias, ele tem cargo no Sinédrio, ele tem cargo no sumo sacerdote. Você sabe por quê? Porque Ananias é de aparência, ele não tem visão de Deus. Ele não tem visão, e hoje em dia não precisa. Sabia que hoje em dia não precisa você ter visão de Deus? Não basta tu ter cara de crente e a maioria é o seu favor. Porque quantos homens fizeram um jejum 40? O Sinédrio é 70, mais da maioria. Mais da maioria dos homens de autoridade não estavam com visão de Deus. E os que tinham visão de Deus, se calaram. Se calaram. É por isso que Paulo apanha. Você sabe por quê? Porque quem tem autoridade está sem visão de Deus. E aí ele põe a regra dele. E aí, irmão, é na nossa regra que a gente se arrepende. Porque se você for olhar os 12, quem é que tinha ali uma personalidade melhor era Judas? Mas seria amigo do traidor. Nós íamos gostar dele, irmão. Porque, primeiro, organizadíssimo. Ele era tesoureiro da moça. Organizadíssimo. Primeiro, você olha a Bíblia todinha. Judas nunca questionou nada do que Jesus falou. Ele nunca perguntou, Pedro não questionava. Não, Senhor, porque isso. Felipe falava alguma coisa. João falava, não tem nenhuma fala de Judas aqui questionando nada. Ele questionou a mulher porque ela quebrou o vaso de nada. Mas Jesus, não tem um versículo que fala assim. E Judas questionou Jesus. E Judas fez um questionamento. Nada. E Judas fez nada. Judas certinho, ó. Mas a Bíblia fala do coração dele. Satanás também. Satanás. E o Pedro, todo errado. Satanás também tomou o coração de Pedro, não tomou a boca dele. Tu sempre falou
camuflado. Ele está camuflado, sabe o que? De bom obreiro. Muito perfeito. Não questiona nada. Obedece tudo. Participa de tudo. Aplaude tudo. Coisa mais linda. Responsável. Sempre caladinho. Responsável. Boa intenção. Entendeu? Só do coração não passa na vida de Deus. Não passa. E se você não tiver uma visão de Deus, eu duvido você achar o Judas na mesa. Você diz naquilo mal com secreto. Eu duvido você achar o Judas na mesa. Irmão, Judas já vinha, ó, com o coração. Ele já vinha. Foi por isso que o Senhor vai falar para ele: o que você tem para fazer, faz depressa. Ou seja, o corpo dele já fez o que a mente já estava, ó. Aí eu te pergunto, por que o Senhor não chegou assim, gente, vamos fazer uma oração aqui pelo Judas? Vamos orar pelo Judas? Não, para ver se Judas se converte e faz isso? Não, porque o Senhor vai quebrar o plano. É porque as promessas não são disso. Mas você não vê o Senhor colocando um contra o outro. Os discípulos estão cheios do Espírito Santo. Você pode ler isso no livro de Lucas. Eles foram comissionados, viram que os Espíritos obedeciam eles. Eles voltam cheios da graça e começam a questionar: quem de nós aqui é o maior? Quem de nós aqui fez a melhor pregação? Quem expulsou mais demônios? Isso é humano, irmãos. Os homens cheios do Espírito Santo perguntando: tu ganhou 5? Eu ganhei 3. Ó, fulano fez obra melhor do que eu. Isso é humano. Tanto é que Jesus chegou para você: por que vocês estão fazendo isso entre vocês? Vocês não precisam se vangloriar por isso, não. Vocês têm que se vangloriar porque o nome de vocês está lá na glória. Porque tem gente que vai fazer isso que vocês vão fazer e o nome deles não vai estar lá. É humano nosso a gente achar que é mérito nosso. A gente achar que é mérito nosso. E se a gente não vigiar, irmãos, e se a gente não vigiar, a gente entra no sinédrio. Eu repito, se nós estivéssemos chegado em Jerusalém naquele dia, sem visão de Deus, nós estaríamos junto com esses homens jejuando. Você sabe que Paulo está errado. Paulo, na visão humana, está errado. Se hoje eu chegar para a igreja com esse número de gente, numa igreja que tem 100 pessoas, e falar: pastor, você está trabalhando errado, ele vai olhar para mim: para você, igreja tem quantos membros? Tem tanto. E tu quer ensinar para mim, que tenho 100? Você quer falar comigo, que cuido de não sei quantas igrejas? Visão de homens. Visão de homem. Porque se for uma visão de reino, você não vai colocar isso na frente. Porque olha quem está falando para Paulo: é o sumo sacerdote. Ninguém tinha autoridade maior do que ele. Ninguém tinha autoridade maior do que ele para mandar alguém calar a boca do que ele. E ele estava errado. Mas quem é que ia chegar para o sumo sacerdote e falar: ei, tu está errado? Ele ouviria? Ele ia aceitar a correção? Quem tinha que fazer isso, você sabe quem era, irmão? O sinédrio. Você sabia que quando Esdras constrói o sinédrio, ele constrói o sinédrio com um grupo disciplinar para os sacerdotes, porque até então não existia. Ou seja, o que acontecia? O pastor Paulo era o sumo sacerdote, o pastor Paulo fazia o que ele quisesse. O que Esdras vai fazer? Eu vou fazer um grupo que, se precisar, nós vamos ficar vigiando o Paulo. O Paulo escorregou na casca de banana, a gente disciplina o Paulo. O sinédrio era para isso. Então, quem tinha que chegar em Ananias, o sumo sacerdote, falou: opa, tu está tocando no homem de Deus, era o sinédrio. O sinédrio está sem visão de Deus. Está apoiando. Está apoiando. É por isso que Salomão fala: se você for se cercar, se cerque de pessoas, bons conselheiros. Você que é obreiro, para nós encerrarmos, a melhor coisa que você tem para fazer é você sentar com um obreiro que tem uma visão de Deus. Deixa ele falar para você: olha, tu está errado, você não está fazendo isso, tu está orando pouco. É melhor, irmão, do que você ter um sinédrio ao seu favor, ao ponto de faço o que quero, digo o que quero, ajo do jeito que eu quero, e aí você descobrir que tu está todo errado. E você está todo errado. É melhor você ter. Eu brinco muito com meu tio, ele chega assim e ele me chama Caída. Eu falei: hoje eu estou caída mesmo. E Caída, vamos orar porque teu olho está apagando. Eu vou orar. Eu poderia falar: oxê, só pastor. Deixa que Deus mostre para
desse jeito. Até chegar a hora, irmão, que aí a casca também fala, cega, tu não tá enxergando. Aí já é, irmão, aí na hora de orar, porque você sabia que enxerga? Enxerga. O mundo espiritual não existe cegas, não existe. Então é melhor você, como obreiro, vigie para que você não participe de um sinédrio sem visão de Deus. E você, por causa da falta de visão, você pega o Paulo que está fazendo a obra, mas que não faz a obra do jeito que você está acostumado a fazer, e você mata a obra do Senhor. Você sabe por quê? Por causa dos dogmas. Paulo, eles não merecem, gentil não é para entrar aqui, gentil não merece, gentil não sei o quê. E por causa disso, que foi o Senhor que mandou. Quem mandou Paulo pregar para os gentios foi Deus que mandou. Foi Deus que mandou. Não foi Paulo que acordou e falou, então, vou lá. Não, foi Deus que falou, Paulo, vai. Então, se é Deus que está falando, a nossa opinião pouco importa. Então, para os gentios, independente de... Porque cada um tinha a sua forma de convivência. Então, ali, se os gentios ali, vamos supor, como muitos casos hoje a gente vê dentro das igrejas, gente que não é casado, só morava junto, existia isso também lá. Olha, e mesmo assim ainda foi evangelizado. A questão do casamento ela é muito cultural, porque quando era só o judaísmo, vamos falar aí do Velho Testamento, existia a poligamia. Ou seja, você vê Abraão com Sara, daqui a pouco você vê Jacó com Rebeca e Lia, você vê Eucana com Ana e Penina. Então, o judaísmo, ele tolerava a poligamia no sentido que, se a primeira esposa não pudesse ter filhos, o rei tinha aquele monte de mulher por questão de poder, ou seja, para ter muitos descendentes. Então, por exemplo, Davi a cidade dele, ele fazia 10 meninos. Ele fazia menino para tudo que era lá. Salomão, olha quantas mulheres Salomão teve. Então, assim, no judaísmo, a poligamia era aceitada. No cristianismo, se torna a monogamia aceitável no sentido de, se você tivesse duas esposas, por exemplo, porque o judeu aceitava Jesus se tornava cristão, ele não ia mandar a segunda mulher embora. Então o que eles ensinavam? Quando você for casar, se case só com uma. Por isso que Paulo fala que você seja esposo de uma única mulher. Mas se ele já tinha 2, 3 e tudo, já tinha aceitado, que se permanecesse. Na verdade, foi quando o cristianismo se tornou romano, porque em Roma já era lei você ser casado só com uma mulher, porque o Estado tem controle. O Estado tinha um controle, então você só podia ser casado com uma mulher. Quando o cristianismo ele vai se tornar romano, ele pega essa lei para ele. Então o que ele fala? Então a igreja ensina o quê? Você vai ter só uma mulher, mas até então, dentro do cristianismo, não existia essa lei de que você só casava com uma mulher, até porque muitos judeus cristãos tinham 2, 3 mulheres, porque o judaísmo aceitava isso. Em nenhum momento se pede, larga as 3 que você tem, fica só com a primeira. Então, foi vindo sendo uma questão cultural. Então, como é que você determinava que você era casada com aquela mulher? Você tinha que avisar o Estado que você era casada com aquela pessoa. Você era casado com aquela pessoa. Então, se tinha um documento. Então, por exemplo, quando se tinha um divórcio, se tinha a carta de divórcio. Ou seja, você liberava aquela pessoa para se casar com outra pessoa. Mas eu estou falando em relação aos gentios. Então, aí, quando veio a pregação dos gentios, que os gentios começou a ser incorporado no cristianismo, eles vieram trazendo a cultura deles. Eles vieram trazendo a cultura deles. Então, o que a igreja determinou? Como a igreja ela era romana, inicialmente ela era uma igreja romana, ela determinou como regra básica que a pessoa tivesse só uma esposa, independente da religião dela. E aí, uma das brigas que se teve na igreja primitiva era exatamente isso. Por quê? Porque os judeus, eles não gostavam de se misturar. Tanto é que quando começa a ter a primeira briga, foi por causa de quê? Que os judeus davam a cesta básica para a viúva dos judeus e não davam para as viúvas dos gentios. E aí vieram os diáconos. Por quê? Porque era uma questão cultural. Mas a maioria dos gregos, eles só tinham uma esposa. Por quê? Por causa do Império Romano. O Império Romano, ele determinava que você só tinha que ter uma esposa. Agora, à noite, você devia ter como você quiser.
texto que foi o Senhor que me deu. Esse estudo era o que eu ia passar para vocês. É um estudo unilateral, que eu falo, né, que é que você se baseia em um texto. E por que esse texto é importante? Porque o Senhor me lembrou e me fez lembrar, na verdade, que esse estudo foi o meu avô que me deu. Essa passagem bíblica foi o meu avô que me ensinou. Eu tinha cerca de 15 anos, foi um dos últimos estudos que ele me deu. O Senhor me fez lembrar. O Senhor me fez, na verdade, eu sonhar com ele, me dando esse estudo para eu me lembrar. Eu estava dormindo lá na casa da Barra. O Senhor me fez eu lembrar do dia que ele me deu esse estudo. O Senhor fala, repasse, porque, irmão, meu avô me deu muito estudo. Era lógico que eu não ia lembrar minimamente de todos, mas o Senhor me fez me lembrar desse. Por quê? Porque esse estudo para mim ele foi uma virada de chave muito grande. Porque quando o meu avô me sentou e ele me explicou essa passagem bíblica, primeiro que naquela época eu não entendi porque ele estava me ensinando essa passagem. Mas eu lembro que ele falava para mim bem assim, minha filha, você está vendo o perigo de você não ter uma visão espiritual? É que, olha o que aconteceu, era para eles estarem felizes que o homem aceitou Jesus, que Paulo está fazendo o que Deus mandou. Paulo não está se aventurando a viajar de barco, a navios naufragados, a levar porrada, porque ele não tinha o que fazer. Foi Deus que mandou ele fazer. E os homens de Deus não estão concordando com o que Deus mandou fazer. Porque o que Deus mandou fazer não entra no que eles entendem que é a obra de Deus. Então, esse estudo, ele ficou muito fresco desde quando eu sonhei, e para relembrar, ele ficou muito fresco dentro de mim. Até que eu falei assim, Senhor, depois eu vou sentar com a barra, eu vou escrever ele todo, porque ele foi uma virada de chave. Por quê? Porque naquela época que o meu irmão me deu esse estudo, eu era a maior religiosa que você acreditava na vida. E aí ele começou a plantar dentro de mim. Por quê? Porque ele falou assim, se você tiver uma visão como esses homens, você mata os Paulo que Deus vai colocar no seu nome. Pessoas que foi Deus que mandou, mas porque você não aceita, você mata. Eu não entendi quem era o Paulo que Deus me mandou, entendeu? Do que é que o meu avô estava falando, mas hoje eu entendo. Hoje eu entendo por quê. Eu entendo que a casa de Zadok é uma casa que vai atender os Timóteos. Os Timóteos são pessoas que Deus mandou. E se a gente tiver essa visão de reino de que esse Sinédrio tem, que eram pessoas que tinham autoridade, você imagina, se o Sinédrio mata Paulo, não tem Timóteo. Não tem Timóteo. Não tem Tito. Não tem. E aí ele ia ser morto por negligência de gente que não tem visão de Deus. Então, se hoje nós formos negligentes, e que bom que nós estamos aqui com Casa de Zadok, se hoje nós formos negligentes, e se a gente for negligente com a geração que o Senhor vai colocar na nossa mão, para as pessoas que estão nos assistindo, aquelas pessoas elas vão ser Paulo, e elas vão formar Timóteos. Se a gente mata eles aqui, o Timóteo não vai nascer. E o Timóteo, ele não vai nascer, porque nós estamos matando a semente principal, que é o Paulo. E aí eu entendi, eu falei assim, Senhor, depois de 20, não, eu tinha 15, né? Eu falei, depois de quê? 22 anos? Eu entendi o que o meu avô estava falando. Eu falei, Senhor, eu entendi. Eu acordei lá na barra, eu sentei, eu falei, Deus, eu entendi o que o meu avô estava dizendo. Eu falei assim, se a gente mata o Paulo, eu falei, Timóteo não vai nascer. Eu falei assim, o Senhor deu um projeto pra gente com esse nome. Eu falei, o que o Timóteo tem a ver com isso? É isso, a gente vai formar pessoas que vai formar pessoas. E se a gente tiver uma visão estagnada, a gente mata o Paulo e o Timóteo não vai nascer. Eu falei assim, se a gente matar, irmão, essa geração não cresce, não frutifica. E como é que a gente pode matar essa geração? Não tendo a visão que Deus tem. Por causa de uma religiosidade, porque a gente vai se prendendo. E aí é uma descoberta para todos nós, porque naquela época o evangélico que eu conheci, ele era muito pequeno, ele era muito minúsculo. Naquela época era claro que não existiria a casa de Zadok, não poderia existir. Eu queria fazer o grupo naquela época era impossível existir. Por quê? Porque eu era o Ananias, eu era o representante do Sinédrio. É lógico que se Paulo chegasse para mim naquela época, eu ia ser uma das primeiras a jejuar e orar. Se Deus não transforma a nossa visão, irmão,
A gente mata. A Bárbara chegando naquela época, né? Ela falava, você? Não, você não, de jeito nenhum, mas nunca. Falei, mas nunca. Eu falei assim, então, isso pra mim foi tão forte. Eu falei, Deus, depois de 22 anos eu não entendi o que eu estava fazendo. Deus ainda teve a misericórdia de nem lembrar. Detalhes, ele me relembrou todo o estudo. Sentado, tinha um banco, eu sentada, que nem o Miguel fica com as pernas assim, eu com o caderno aqui e meu vô não já me enxergava mais, e meu vô lendo a Bíblia para mim fazer o Deus versículo que escolhi ali com vocês, lia para a volta, ver a história dele falando para mim, você está vendo o que eles estavam fazendo? Ele falou assim, você está vendo o que uma falta de visão de Deus faz? Você imagine se eles matam Paulo, o que ia acontecer com Timóteo, o que ia acontecer com Tito? Quem daria oportunidade para Timóteo? Ninguém. Eles? Nunca. Timóteo era jovem, o pai não era crente, foi ensinado pela avó, entendeu? Que mulher nem ensinava, ainda me formava alguém. Quem daria oportunidade para Timóteo? Só o Paulo da vida. Mata o Paulo, que Timóteo nunca vai crescer, porque ninguém vai dar oportunidade para Timóteo. Ninguém, irmãos, ninguém. O senhor fala assim, aí eu entendi, eu falei, Deus, eu entendi o que o meu avô quis dizer naquele dia. Ninguém nunca faria o que Paulo fez por Onésimo, né? Um escravo Ninguém fugido. não faria. E Onésimo Nós não teríamos honesto. Nós não teríamos tantas pessoas que Paulo alcançou. Lídia, nós não saberíamos que Febe foi uma pessoa que ficou responsável pela carta de Romanos, uma mulher que nem judia era estrangeira, ficou responsável por uma das cartas que mudou o cristianismo. Quem daria isso para uma mulher entregar, irmãos? Nunca. Olha o que Ananias podia estragar. A gente não ia ficar sabendo de Gálatas, a gente não ia ficar sabendo como é que celebra uma santa ceia, a gente não ia ficar sabendo sobre os dons espirituais. Tu imagina uma igreja sem saber o que eram os dons espirituais? Você imagina o estrago que Ananias, irmão, podia fazer? A gente não ia saber que tem dons, a gente não ia saber que tem dom ministerial, a gente não ia saber que tem armaduras, que a gente tem capacete, a gente não ia saber nada disso, porque Ananias podia estragar tudo. Eu tenho meu testemunho, é meu testemunho. Que eu, como líder, você conheceu, tudo que eu não queria que fizesse, ela fez. E o Senhor falava para mim assim: cuida como se fosse um bebê. Te chamei a atenção alguma vez? Meu testemunho. Então você imagina o estrago que Ananias podia fazer. Você imagina, irmão, nós hoje sem saber que tem dom, porque a gente sabendo, o povo já fala que não existe, e sem a gente saber. Ananias podia estragar tudo. Primeiro que metade dos países que nós conhecemos não seria cristão, porque o Paulo que ganhou esse poderia ter estragado tudo por causa de quê? Porque não tinha uma visão espiritual. Eu e você pode estragar muita coisa se a gente não tiver visão espiritual. Da nossa religiosidade, né? Eu falei, a gente pode estragar muita coisa. A gente pode fazer com que Onésimo continue escravo. A gente pode continuar que Timóteo nunca vai ser líder de igreja. Tito nunca vai colocar as coisas em ordem. A igreja de Coríntios nunca vai nem existir. A gente nunca ia saber dos dons. O interessante nisso tudo, pastor, é que, tipo assim, a gente conhece a história, pode até ler a história e entender a história. Aí fala da religiosidade, porque a história ela te deixa bem claro sobre a religiosidade dos fariseus, dos saduceus e assim vai, judeus em si. Aí o que acontece? Você está conhecendo a Cristo, está vindo para a presença do Senhor, muitos ainda estão te dizendo, olha, evita de ser assim, porque aí já vem a parte da religiosidade, para que você não se torne religioso. Não, tá bom, realmente é um bom ensinamento. Eu não vou trazer isso para minha vida, eu vou realmente fazer o contrário daquilo que realmente todo mundo faz. Quando você vai ver, a pessoa totalmente se transforma e sabendo o que é religiosidade, onde que é a religiosidade. E aí, na época eu não entendi, lógico, né? 15 anos, como é que eu ia entender? E aí eu vim questionando o Senhor, porque eu vim subir na rua no dia que eu falei, eu tenho um estudo. Aí eu falei assim, Senhor, por que depois de 22 anos eu me lembrei dos detalhes,
gravei tudo, escrevi, não esqueci. Eu falei, Deus, não deixa eu esquecer. Eu não esqueci dos detalhes que ele falou. Eu falei, por que só agora? Eu falei, eu entendo que naquela época eu era Nayara, tudo bem que eu entendo. Eu falei, mas uma coisa que me chamou muita atenção nessa parte, que é como assim, já preguei essa passagem muitas vezes e não tinha me lembrado dela. Mas uma coisa que me chama muita atenção é que Paulo, ele era um homem religioso. Ele nunca falou assim, ele falou assim, olha, eu já fui fariseu, já fui isso, cumpri a lei, ele guardava o sábado, ele fazia isso tudo. Mas a religiosidade dele era uma religiosidade sadia. Por quê? Porque a religiosidade dele deixava ele humilde. Deixava ele humilde. Então o que acontece? Eu entendi aqui. Há uma religiosidade que ela é permitida no seguinte de quê? De cuidado. Há um cuidado, a gente não age como ímpio age, porque tem que haver uma diferença. Não é por mérito de querer ser melhor, eu sou melhor, entendeu? Eu vou agir. Não. Mas eu entendo que o mal da religiosidade, que eu chamo uma religiosidade tóxica hoje, é porque você se torna merecido. E aí, esse é o problema, porque as pessoas estão aprendendo errado. Elas aprendem que se ela jejuar, se ela orar, se ela se abster disso, se ela se vestir assim, se ela se vestir, Deus vai amar elas mais. Deus vai gostar mais delas, né? E aí você vai se sentir mais espiritual. Então, assim, eu sinto que eu alcanço mais, entendeu? Na verdade, quando você faz um tipo desse de renúncia, você fica com um lado espiritual mais ativo, porque a sua carne está morta. A sua carne vai amortecer, você sente o espiritual maior, porque a Bíblia fala que não vai vencer. Então, é notório. Mas não é porque você merece. O Senhor me mostrou essa visão porque eu sou muito boa, entendeu? Não. Quando eu começo a achar isso, eu não vou sentar mais com Paulo porque agora eu estou muito santa. Aí também já vem o orgulho e o próprio. Essa aí já não é santidade. Isso aí é religiosidade. Por quê? Porque a santidade, ela te torna humilde. Porque Paulo falou assim, olha, eu sentei com os que choram para ganhar os que estavam chorando. Eu sentei com os gregos, eu falei como eles para eu ganhar eles. Isso é humildade, irmãos. Isso é humildade. Quem é religioso nunca vai se fazer de grego para ganhar o grego, não. Ele quer o seguinte, o grego que me aceita e me engula do jeito que eu sou. Entendeu? Ele vai me engolir do jeito que eu sou. Então, eu vejo assim que quando você quer impor no outro a sua santidade, você não está santo, você está religioso, porque quem fazia isso era o fariseu. Eram os fariseus que faziam isso. Então, quando você vê uma pessoa que ele está orando e jejuando e ele está ficando hipócrita, está errado. O jejum está fazendo um efeito errado. Porque o jejum é para te deixar humilde. Ele é para te deixar olho a olho com o seu irmão. É você olhar para o seu irmão e não ver ali uma escada. Não, eu estou lá em cima, entendeu? E você está lá embaixo. Então, não é um jejum de Deus, porque o jejum da Bíblia, o jejum